Você tem ideia de que os seus pensamentos diários podem estar sabotando a sua vida sem que você tenha real noção disso? Eu estou perguntando porque eu fui refém disso por muito tempo. E eu gostaria de explicar tudo isso para você. Então vem para cá. Vem lá do meu escritório, fica mais fácil explicar. Eu era refém da ansiedade e da depressão. Eu já me senti preso em uma roda viva de repetições frustrantes na minha vida, sem saber como sair dessa situação. Eu era responsável pelo setor financeiro lá da empresa e a falta constante de dinheiro para conseguir pagar boletos em dia me afetava profundamente. O maior drama era que eu trabalhava arduamente para conseguir recursos que ajudariam a contornar uma situação desastrosa e toda vez que finalmente chegava a liberação desse recurso, acontecia algo e em vez do recurso ser o bastante, ele se tornava insuficiente, trazendo alívio apenas no curto prazo, mas a longo prazo prejudicava ainda mais a situação, levando então a um estado de estresse realmente alto. Acabei desenvolvendo ansiedade e depressão. Você se sente incapaz e um monte de outras coisas. Eu não entendia por que tinha esse azar. Quando eu ouvia das outras pessoas nas outras empresas como era, a mesma ação que eu tinha seguido, para eles parecia tão fácil e sempre dava certo. Por que para mim não? A dor e o desespero me levaram a mergulhar nos estudos. Tinha que ter uma explicação que eu não estava vendo, que eu não estava entendendo. Tinha que ser algo mais. O primeiro pensamento que realmente mexeu comigo foi: existe muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia. Tá bom? Então, o que eu não estou vendo? O que eu não estou entendendo? Levei anos estudando e finalmente aprendi. Finalmente entendi como nós criamos a nossa realidade. Aprendi que, na verdade, é tudo energia. Nós somos seres espirituais em um corpo físico e esse ser espiritual afeta o físico através de pensamentos e emoções. Na verdade, eu tenho que explicar um pouco melhor. Nós temos um corpo físico, o ego, e nós temos um ser espiritual. Nós somos espirituais também. São o corpo mental, o corpo espiritual. A comunicação entre eles acontece através de pensamentos e emoções. É isso que eu quero dizer. Pensamentos e emoções que movimentam a energia. Então, esse corpo energético, esse corpo espiritual, tudo isso é afetado através de pensamentos e emoções. É como se a vida fosse um espelho refletindo todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente acredita ser verdade. E a minha verdade não precisa ser a verdade da outra pessoa. Descobri que, quando ficamos estressados, nosso corpo entra no que chama de modo de sobrevivência. Esse modo de sobrevivência não é problema algum se você estiver correndo risco de vida real. Mas quando não é, e principalmente quando não tem prazo para acabar, acaba prejudicando muito a saúde e a energia do corpo. Quando estamos estressados, com o dia a dia, com o que tem por vir, não tem um prazo curto para isso acabar. E a situação de risco, que na verdade não é um risco real, é um risco imaginário, ficamos em um looping de pensamentos ruins a respeito de um futuro que não precisa ser como estamos pensando. Isso gera muito estresse. Imagina se você pudesse transformar esses pensamentos e com isso mudar completamente a sua realidade. Eu achei um caminho seguro de mudança e com esse vídeo eu quero mostrar como isso é possível. Então a pergunta que eu tenho para você é: você já se pegou pensando, eu nunca vou conseguir fazer isso? Essa é uma crença limitante. Pensa um pouco nessa afirmação. Eu nunca vou conseguir. Esse pensamento pode sabotar o sonho de qualquer um. Imagine um atleta que antes de uma competição importante se convence de que não vai ganhar. Essa crença negativa pode afetar o seu desempenho
e aumentar a probabilidade de ele realmente não conseguir. No meu guia, a Eve, eu tenho uma lista completa de modelos de crenças para facilitar a identificação delas. Só conseguimos tratar e melhorar o que conhecemos e identificamos. Somente depois que você conhece é que você pode transformar esse pensamento limitante em uma crença fortalecedora, alterando o registro. O que eu estou trazendo aqui é válido para todas as áreas da vida. Eu vou dar um exemplo simples de como o impacto de pensamentos negativos afeta as várias áreas da vida. Por exemplo, na área financeira. Pensamentos negativos sobre dinheiro podem levar a decisões financeiras ruins. Por exemplo, alguém que está sempre pensando e se preocupando em não ter dinheiro suficiente pode ser propenso a alguma compra impulsiva ou então não economiza o suficiente para o futuro porque não acredita nisso. Relacionamentos. Pessoas que se autossabotam com pensamentos negativos sobre sua aparência ou sobre o seu valor podem ter dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. Alguém que acredita não ser bom o suficiente pode afastar potenciais parceiros ou se contentar com relacionamentos insatisfatórios. Saúde. Pensamentos negativos sobre a saúde podem se tornar profecias autorrealizáveis. Alguém que constantemente se preocupa em ficar doente pode ser propenso a desenvolver sintomas de ansiedade ou se convencer de que está doente, mesmo quando não está. Carreira. Uma atitude negativa sobre suas habilidades pode impedir você de alcançar seus objetivos profissionais. Alguém que acredita não ser inteligente ou qualificado o suficiente para um determinado emprego pode nem se candidatar a esse emprego, porque não acredita. Hábitos. Alguém que sempre se diz, não consigo perder peso, pode acabar sabotando suas dietas e seus exercícios. Criatividade. Um artista que acredita não ser talentoso o suficiente pode ter dificuldade em terminar seus projetos e compartilhar seu trabalho. Por conta de tudo isso que eu vivi na pele, sei muito bem como é que tudo isso funciona. Então eu quero com esse vídeo explicar melhor tudo isso para ajudar você. Primeiro, como é que nos colocamos em situações de estresse? Se já entendeu que somos seres de pura energia e que pensamentos e emoções afetam a energia em nossa volta, então agora você vai ter que entender que nós atraímos o que somos e não o que queremos. Todos os eventos e as situações que atraímos são porque, de alguma forma, o nosso corpo vibra nessa frequência. E como que isso acontece? O que exatamente determina a frequência da vibração? São nossos pensamentos e emoções. São eles que vão criando, ao longo do tempo, crenças que vão ficando registradas em nossa mente inconsciente. Essas crenças são responsáveis pela frequência em que vibramos. Temos, em média, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Um número realmente exorbitante e praticamente impossível de controlar. Mas o que é importante entender é que 80% ou mais são os mesmos pensamentos de ontem, da semana passada, do ano passado. Eles se repetem. Como assim? Dá para explicar melhor? É claro que dá. Pensa, ao acordar pela manhã você faz exatamente o que fez ontem e na semana passada, ou seja, sempre fazemos tudo igual. Nós criamos hábitos. Essa repetição fará com que você tenha os mesmos pensamentos e emoções de ontem, da semana passada, do ano passado, criando lá no seu inconsciente memórias de longo prazo. Essas memórias criam crenças, o que nós consideramos verdade, formando personalidade, transformando, na verdade, você em quem você é, criando o seu ego, seu personagem, a sua forma de pensar e agir.
E assim, as coisas que você atrai para você, criando a sua realidade. Imagina sua mente como um jardim. Cada pensamento que você planta é uma semente. Se você planta sementes de dúvida e medo, a sua colheita vai ser de ansiedade e frustração. Mas se você plantar sementes de fé e esperança, sua colheita será de sucesso, de abundância. No meu caso, eu estava plantando sementes de escassez e de falta. Eu vivia preocupada, com medo que tudo ia dar errado. E é por isso que eu colhia resultados ruins. O estresse prolongado acabou bloqueando minha capacidade de raciocinar com lógica e criatividade, prejudicando ainda mais a minha saúde e energia. Eu desenvolvi ansiedade e depressão, adiando viver meu verdadeiro propósito e sonho, sempre esperando que a situação ia mudar. Mas por conta da minha frequência e da forma como eu pensava e sentia, eu só atraía mais situações e eventos muito semelhantes. Mas eu tenho boas notícias. A boa notícia é que o nosso cérebro, ele é incrivelmente moldável. Ele pode mudar. Com as técnicas e as ferramentas certas, nós podemos fortalecer caminhos mentais positivos, enfraquecer o que está negativo. É como construir um novo caminho em uma floresta, onde não se enxerga nada ao longe. No começo, a trilha ela é bem estreita, ela é difícil de seguir, mas com o tempo ela se torna muito mais ampla e fácil de percorrer. Basicamente, você terá que aprender a detectar seus pensamentos limitantes e trocá-los por pensamentos e emoções a favor do que quer. Pensamentos são como sementes, lembra? Aprenda a meditar, pratique mindfulness, repita afirmações positivas diariamente. Se você está cansado de viver no piloto automático e quer criar a vida dos seus sonhos, o meu guia, a Eve, é a ferramenta perfeita para você. Com ele você aprende a identificar e a transformar pensamentos limitantes, controlar o seu estresse e atrair mais positividade para a sua vida. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clica nesse link que você encontra aqui embaixo, lá nos comentários ou na descrição, e inicie sua mudança ainda hoje.